Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, nesse vídeo vamos falar a respeito de uma temática muito importante dos dias atuais. O porquê que tantos jovens entram no mundo das drogas. Bom, infelizmente é uma realidade preocupante em muitos países, gente, incluindo o Brasil. Mas antes de entrar em detalhes, é importante lembrar que cada indivíduo tem sua história e suas razões, sejam elas sociais, econômicas, entre outras, para fazer essas escolhas, incluindo, como antes mencionado, o uso de drogas. Então vamos falar aqui os fatores que levam o jovem às drogas, ressaltando novamente que a questão a qual a criança está inserido, a qual a criança está dentro de um determinado ambiente pode sim influenciar. Vamos começar falando sobre alguns dos fatores que podem sim levar o jovem a entrar no mundo das drogas, e um deles é a influência social. Muitas das vezes os jovens são influenciados por amigos ou familiares que já usam drogas, então eles podem se sentir pressionados para experimentar ou usar drogas, para assim se sentir incluídos em um determinado grupo social. E isso pode ser muito perigoso, gente, quando o uso de drogas é visto como algo legal, ou seja, descolado, algo que está dentro da cultura popular, que é normal, que é certo. Então isso é preocupante. Outro fator é a curiosidade. Gente, a gente sabe muito bem que a questão da curiosidade, gente, é um fator que é muito preocupante também. Então alguns jovens podem ser motivados pela curiosidade para experimentar drogas, sem realmente entender o risco e as consequências que elas podem trazer. Eles podem até pensar que é apenas uma vez, ou que não vai acontecer com eles. Mas, na verdade, é a experimentação que pode facilmente se tornar um hábito, ou seja, um vício. Outro fator são os problemas familiares, que também podem levar o jovem às drogas. Então, o jovem que enfrenta problemas em casa, como abuso ou negligência, podem recorrer às drogas como uma forma de escapar dessas dificuldades. Infelizmente, as drogas apenas oferecem um alívio que é temporário, momentâneo e pode criar mais problemas ao passar do tempo, com problema de saúde mental, transtornos mentais como ansiedade, depressão, que fazem uma destruição de neurônios, diminuindo a capacidade de pensar de um determinado indivíduo que aí faz o uso de droga. Também a falta de apetite, alteração no sono, alteração na frequência cardíaca, isso é muito importante, mudança de humor, entre outros. Em alguns casos, jovens usam drogas como uma forma de aliviar seus sofrimentos emocionais. Isso pode se tornar um hábito em um vício. E por fim, gente, a falta de informação pode sim ser um fator muito importante, e alguns pais se privam em estar aí informando aos filhos desde pequeno a questão aí do uso das drogas, porque acham que é um incentivo ao dialogar com o filho, mas o diálogo é uma coisa muito importante na questão familiar, então os pais devem ter essa atenção e sim ter o diálogo. Então, alguns jovens podem não ter informações suficientes sobre os riscos e as consequências das drogas. A falta de educação sobre o assunto, ou seja, a falta de informação, né, isso pode levar à ignorância. A ignorância dos perigos das drogas e é uma maior propensão para usá-los. Vamos falar agora sobre as consequências do uso de drogas. O uso de droga pode ter efeitos físicos, emocionais, sociais, muitos negativos, como também mencionado lá atrás, que eu já falei um pouquinho. Eles podem levar a problemas de saúde, como danos ao cérebro. Só resumindo aqui o que eu falei lá atrás, gente, isso aqui é muito importante, a questão de problemas de saúde, como os danos aí ao cérebro, que começa a destruir ali os neurônios, frequência cardíaca, como também afetar o humor da pessoa. Agora vamos falar da prevenção e ajuda para pessoas que são aí dependentes de drogas. É importante falar sobre isso, sobre a questão da prevenção e de como ajudar aquelas pessoas que usam drogas, porque a educação tem que começar dos pais. Não adianta só o professor ressaltar, falar, tem que começar de casa. Como antes mencionado, os pais devem sim ter esse diálogo com os filhos. A gente aprende desde o começo que a primeira educação que é dada à criança é familiar. Se ela vai para a escola e não tem já essa questão da educação familiar formada, como é que a escola vai formar cidadãos? Então tem que começar de casa. Então muitos jovens acabam entrando no mundo das drogas por falta
falta de oportunidades, às vezes também, e de incentivo à atividade saudável. Quando não tem opções de lazer, cultura ou esporte, acabam se envolvendo com pessoas que oferecem drogas como forma de preencher aquele vazio que sente. Um fator muito importante é essa questão que os jovens às vezes precisam estar ocupados ali a todo momento, sendo estimulado a fazer novidade, a fazer coisas novas, e por não ter, ele recorre ao mundo das drogas por sentir um vazio dentro de si. Então, gente, é muito importante a gente fazer essas reflexões, que a sociedade como um todo se mobilize para combater o uso de droga entre os jovens. Então é necessário oferecer sim opções saudáveis de lazer, cultura, mas também precisa de informações. Agora, informações claras e objetivas sobre o risco e consequência do uso de drogas. Então também é importante buscar tratamento, sim, com certeza, um tratamento adequado para aqueles que já são dependentes químicos ou dependentes de drogas, oferecendo suporte e acompanhamento psicológico para assim que esse indivíduo, esse jovem, possa superar o vício e retomar o controle da sua vida. Porém, vale ressaltar também que muitas dessas pessoas vão a uma casa de tratamento, fazem lá as sessões, tudo direitinho, mas ele não consegue se adaptar e, infelizmente, acaba voltando ao vício. Por fim, gente, dando a conclusão de tudo quanto eu falei, é importante lembrar que a luta contra o uso de droga é uma tarefa de todos. Não adianta só as políticas públicas, só os educadores darem informações às crianças. É uma luta de todos, uma tarefa de todos. Cada um de nós podemos sim contribuir para criar um ambiente saudável e seguro para nossas crianças, porque a base é a infância. Então, ofereça apoio, dialogue com seus filhos, leve informações adequadas, que junto podemos sim construir uma sociedade mais justa, equilibrada e livre do uso de drogas, gente. Então, aqui só focando, diálogo, gente, dialogue com seus filhos, conversem. Ah, tá com um joguinho ali, que joguinho é esse, fulano? Mamãe, vou ali pra onde? Quero saber se a criança vai, o pai não sabe onde ele tá, alguma coisa tem. Faltou o que aí? Então é importante a gente começar a refletir como é que está a questão do nosso diálogo familiar com nossos filhos. Então, dialoga com teu filho. Você mãe, você pai, vocês são os melhores amigos dos seus filhos. Então essa questão do diálogo, gente, é muito importante. Não abra mão de dialogar com a sua criança, porque a criança de hoje vai ser o jovem de amanhã. Então, somos sim capazes de mudar, gente. Eu digo de mudar esse meio social ao qual muitos jovens estão vivendo, porque é uma construção, então, de criança que se faz jovem. Então, nós podemos sim, juntos, construir uma sociedade melhor, justa, equilibrada e livre do uso de drogas. E muito obrigada. Desde já agradeço. Até a próxima.